Hoje é 29 de maio de 2019. Nós estamos aqui em Curitiba, aproveitando que o Chico veio fazer parte aqui de uma mesa. O Chico é o professor Francisco de Paula Lima. Chico, você tem se dedicado nos últimos tempos ao estudo dos grandes desastres e fazendo interrogações, se colocando questões sobre por que, afinal de contas, quais as razões que explicam que esses desastres, mesmo em sistemas considerados seguros, eles continuam acontecendo e quais são as dificuldades que os profissionais, as pessoas interessadas na prevenção encontram para aprender com esses eventos. Você podia comentar um pouco para a gente como tem sido a sua abordagem desse tema e depois comentar mais especificamente sobre a sua apresentação prevista para hoje aqui? Sim, claro. Bom, minha preocupação sempre tem sido ver que tipo de análise a gente tem que fazer para compreender esses acidentes, né, que parece acontecer de uma forma recorrente, apesar das tentativas de prevenção, e que tipo de análise deve ser feita para a gente tirar lições, né, que permitam a prevenção. E nessa intenção de aprender, eu tenho visto que algumas abordagens, algumas críticas que são pertinentes, elas não conseguem aprofundar suficientemente na compreensão das contradições e das dificuldades que a gente encontra para melhorar a segurança, e a prevenção acaba sendo pouco efetiva. Esse é um ponto de partida, né? Como que você está puxando, desenvolvendo seus estudos a partir daí? Por exemplo, que tipo de situação você se propõe a estudar, quais são as decisões críticas, vamos dizer assim? O ponto de partida, como a gente diz, é um ponto de chegada da maior parte das análises, de encontrar um erro. E com isso a gente encontra o culpado, aponta o culpado, que acaba ocupando o papel de um bode expiatório, em que a gente acha que tirando essas pessoas de um sistema de produção, um sistema complexo, o sistema funcionaria melhor. Mas essa lógica do bode expiatório, ou de encontrar um culpado, de apontar um erro, ela é insuficiente para entender como que esses erros são produzidos. E aí a gente não consegue avançar muito. A lógica jurídica que não nos ajuda muito a compreender o que está por trás de certas decisões que parecem absurdas, e exatamente porque elas são absurdas é que elas devem ser compreendidas de um ponto de vista interno, intrínseco, e não apenas dizendo que foram decisões absurdas depois que o acidente aconteceu. Torna evidente o absurdo, por exemplo, de construir instalações administrativas, um restaurante no pé de uma barragem que se rompeu. Mas o fato de ter sido construído, disso ter sido feito no pé da barragem, é uma demonstração de que aqueles engenheiros, aqueles gestores, tinham uma certeza absoluta de que não haveria um acidente. Então a questão que se coloca do nosso ponto de vista é entender como que se formou essa opinião, essa convicção de que aquela estrutura era estável e não havia nenhum risco, né, de acidente. O instrumental que você está utilizando é essencialmente da ergonomia, do entender o trabalho, da dimensão cognitiva, e também associando outros elementos do real do trabalho, como dizer assim, quais são as ferramentas que te ajudam nessa? Aí a gente caminha com duas abordagens. Então eu comentei essa abordagem jurídica, né, que encontra um limite ao apontar apenas um erro e os culpados e punir esses culpados, pensando que
eles cometeram erros porque foram muito ousados ou interesseiros ou agiram de má fé, e que o exemplo, a punição exemplar seria suficiente para evitar decisões semelhantes. A outra linha de ataque é pelo viés crítico da economia, da determinação social dos acidentes, que é o próprio dos movimentos, nos casos da barragem, e de pessoas que mostram o abuso que o poder econômico exerce sobre as decisões que são tomadas para manter esses sistemas funcionando, sem prestar muita atenção aos riscos que estão envolvidos nessa produção, mas apenas o poder econômico, a determinação econômica não explicaria por que decisões absurdas foram tomadas. Por mais poder e por mais interesse que tenha nessas forças econômicas, o próprio gerente não iria ficar no pé de uma barragem sujeita ao desmoronamento. Então a gente tem que procurar explicações andando, compreendendo como que as forças econômicas funcionam, como que elas estão agindo para gerar esses sistemas complexos que comportam risco, e como que as pessoas traduzem em suas decisões diárias, cotidianas, como que eles incorporam, internalizam as expressões para tomar decisões que no final das contas eles acham que são sensatas. E aí é que é necessário compreender, a partir do instrumental da análise cognitiva, para entrar na subjetividade, na alma desses engenheiros e desses gestores, e entender eventualmente como elas são corrompidas ou não por essas pressões econômicas. Mas existe uma dimensão que é técnica. Eles fazem avaliações técnicas desse risco, que obviamente não são suficientes, e é onde a gente poderia trabalhar, além de trabalhar na mudança do modelo econômico, trabalhar também para entender os processos subjetivos que levam a que eles tomem decisões numa direção ou outra. Eu estava me perguntando, por exemplo, a propósito de uma situação como essa, por exemplo, mesmo da ruptura das barragens, né? Os mecanismos de avaliação da estabilidade da barragem. Existem os critérios construídos para isso, e quando a gente vê o histórico dos acontecimentos, é como se os fatos negassem a efetividade desses critérios. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil ver emergir num processo de análise do acidente um questionamento do como é que são feitos são feitas as escolhas, né? Construídos esses critérios, e como é que se trabalha no cotidiano com elas. Os atuais estudos, Chico, eles têm conseguido avançar no diálogo interno da empresa com as pessoas que vivenciam essas decisões, no sentido de procurar compreender como que eles tomam essas decisões, porque tradicionalmente a análise do acidente não ia até o questionamento da decisão. Acho que essa contribuição que você está relatando, ela nos coloca cobrando uma resposta, né, sobre esses processos. Como é que tem sido a resposta das empresas a esses questionamentos? Não, tem uma dificuldade muito grande, né, no Brasil e outros países, que não separam a investigação judicial da análise técnica de acidentes. Em alguns países essas investigações são encaminhadas por equipes, por especialistas, de forma separada, sem permitir que o judiciário utilize as informações que são obtidas pela análise técnica. Então, ele já é um primeiro passo, que você pode separar esses dois mundos, porque as empresas têm muito receio de mostrar o processo decisório, porque sempre tem avaliação de risco. A engenharia não é uma ciência exata, assim como a medicina, e assim como
todo paciente que morre vai se procurar um erro médico por trás. Na medicina tem uma certa vantagem, porque a morte mais cedo ou mais tarde vai vencer. Então, pelo menos existe o direito à dúvida de saber se era o momento da morte vencer ou se foi o médico que falhou. Na engenharia parece que não, que os engenheiros não têm direito a erro e que a tecnologia é estável, permanente, ou seja, os engenheiros são considerados mais divinos e mais deuses do que os próprios médicos, né, como se diz. E enquanto a gente não reconhecer que existe uma fragilidade intrínseca à tecnologia e à engenharia, e que a possibilidade do erro, do fracasso, do acidente, da catástrofe está sempre ali à espreita, se não reconhecer isso, a gente não consegue criar esse conhecimento, essa prudência necessária para evitar essas catástrofes. A condição para isso é que as pessoas não sejam consideradas a priori como criminosos, como pessoas negligentes que agiram não com fundamentação técnica, mas por interesse econômico ou por pressão externa, primeiros empregos. E é sempre muito difícil compreender, do ponto de vista das pessoas que participaram do processo decisório, porque eles próprios se culpabilizam, porque eles fazem estimativas de margens de erro, e isso falha. Hoje, por exemplo, em relação às barragens, existe uma crise sobre esses critérios técnicos de avaliação de estabilidade. Então, eles se deram conta, depois dessas catástrofes, que os modelos de avaliação, e mesmo de projeto, são bem mais simples ou simplistas em relação aos fenômenos que eles estavam tentando lidar. São fenômenos dinâmicos e eles usam modelos estruturais estáticos. Então a realidade está mostrando que essas estruturas são bem mais complexas, estão sendo obrigados a rever todos esses parâmetros de cálculo, de avaliação, de acompanhamento, de monitoramento da barragem. Bom, depois a gente pode comentar, mas a condição para avançar é que esses técnicos e esses engenheiros sejam auxiliados por outras formas de conhecimento que não são os modelos matemáticos. Os modelos matemáticos jamais vão dar conta de controlar e de conhecer, de dominar as tecnologias que eles próprios ajudam a criar. Talvez um outro lado dessa mesma questão que num evento como o Diplomatinho vem à tona, é você saber que, poxa, a barragem, por exemplo, ela foi construída e funcionou, esteve lá sem problema, aspas, né? Mas sem ruptura, sem um desastre, 30 anos. E passando lá por 10 alteramentos distintos, por inúmeras situações onde havia a detecção, o reconhecimento de que tem uma surgência, tem uma fissura. E o trabalho desses engenheiros era, sobretudo, conviver com essa detecção e lidar com a solução para esse tipo de questão, e durante esses 30 anos eles fizeram isso com sucesso, né? Como que essa questão vem sendo estudada? Porque de um lado a gente podia pensar num reforço da crença de que o que funcionou no passado vai funcionar no futuro. Mas, ao mesmo tempo, existem as discussões da ideia da migração, de que quando você vai funcionando com menos segurança, e a gente tem esse desafio de entender o trabalho desse engenheiro, porque quando a mídia divulga, olha, os problemas estavam lá, a primeira leitura era do entender que foi, então, uma espécie de decisão amoral numa situação como aquela, e esses 30 anos estão ensinando para a gente o contrário. Como vocês têm trabalhado?
a gente se apoia aí um pouco no conceito de normalização que a Diane Vogler desenvolveu analisando o caso da Challenger, e que ela mostra que também durante 17 anos aquela junta de borracha apresentava problemas e que os engenheiros estavam tentando resolver aqueles problemas de forma permanente. Então, olhando ao final desses 17 anos, parece que eles estavam tentando remediar problemas sem solução desde o início, quando que ela mostra que é uma tentativa permanente de resolver os problemas e que eles conseguiram com algum grau de sucesso. Então, uma ação parecia que foi bem sucedida, aquele problema desaparecia, ele reaparecia no novo lançamento, mas por uma outra razão, eles tomavam nova ação, aquilo diminuía, e eles acreditando que aquela ação foi eficaz, aparecia outro problema que eles atribuíam a uma outra causa. Então, o processo nunca é linear, como se fosse o mesmo problema com a mesma causa ao longo de todo esse tempo. São problemas diferentes, que exigem ações diferentes e que criam a falsa impressão de que o processo está sob controle, de que aquele risco foi tomado. Até o momento, né, que acontece a tragédia, e aí ele se percebe que aquilo constituiu uma linha de fragilidade que jamais foi dominada e que, no entanto, gerou a impressão de que ela estava sob controle. O caso da Challenger é muito interessante porque o sistema de juntas era uma redundância, era uma junta dupla, e quando o engenheiro responsável pela avaliação mostrava que uma junta falhou e que a outra resistiu, os colegas diziam: o sistema está perfeito, a redundância funcionou. Enquanto para ele aquilo era um sinal de fragilidade, que ela estava lá para segurar uma eventual fragilidade da primeira, mas a primeira não podia falhar. Então a própria redundância que foi criada como solução para o problema da junta primária, ela reforçou na cabeça de alguns a ideia de que o sistema era bom, quando para ele não conseguiu convencer os colegas de que aquilo era um sinal de fragilidade. Na sua resposta anterior, você comentou essa questão da impossibilidade, vamos dizer assim, de soluções do modelo, dos modelos matemáticos, né, da engenharia, para lidar com problemas como esse. Você podia desenvolver um pouco mais explicar melhor, um pouco mais detalhadamente essa ideia? Um modelo matemático é uma simulação, é uma redução do real, por definição, que nunca dá conta da complexidade do real. Então ele funciona sob determinadas condições, mas a realidade ela vai apresentar condições que sempre são mais diversas do que aquilo que o modelo é capaz de aprender, dominar e controlar e permitir um projeto ou acompanhamento do desempenho daquela estrutura, né, de maneira confiável. O problema é que quando se acredita que apenas o que o modelo percebe como ele funciona é o que dá segurança, você vai desprezar outros tipos de conhecimento, que não são os conhecimentos da engenharia, mas são conhecimentos mais intuitivos, mais qualitativos, que às vezes estão presentes no próprio engenheiro. Então esse engenheiro da Chalcol, no caso da Challenger, ele tinha uma série de informações visuais, perceptivas, que não eram reconhecidas e não eram valorizadas, porque a regra dentro da análise, dentro da engenharia que predomina, é a demonstração objetiva com dados estatísticos ou experimentais, se existe segurança ou fragilidade. E todo aquele conhecimento que ele tinha de anos acompanhando o funcionamento daquela junta, através de expressões visuais, indicava que tinha uma fragilidade, que tinha um problema que ele associava com a temperatura baixa, mas ele nunca conseguiu provar de forma cabal, quantitativa, estatística, de que essa correlação era uma coisa objetiva. E enquanto você não faz isso na engenharia, isso não é reconhecido. No caso, mesmo no caso das barragens, e sempre acontece isso depois de uma catástrofe, sinais qualitativos, que a gente chama de sinais fracos, eram percebidos, mas eles só são reconhecidos, só são valorizados pós-acidente, quando a gente deveria ter um mecanismo de reconhecimento antes dos acidentes. Aí sim a prevenção poderia atuar melhor, né, nesse sistema. Mas isso é uma outra forma de conhecimento que a engenharia, que os modelos matemáticos não conseguem aprender
internalizar, mas eles teriam que combinar com esse conhecimento mais intuitivo. Nas vivências dos sistemas de alto risco, hoje, onde esse conhecimento já é relativamente bem debatido, né? A gente tem experiências, vivências da criação de espaços de incorporação, desses espaços de debate, onde essa compreensão da segurança comece a se alimentar dessa dupla abordagem, desse duplo olhar. Como é que a gente... Eu acho que essa próxima etapa, né, de avanço da segurança, da cultura de segurança, como se diz, é reconhecer esses sinais fracos e outras formas de saber que estão em torno, né, desses sistemas complexos de alta tecnologia. Tem os estudos clássicos da teoria das organizações de alta confiabilidade, né, que é feito nos porta-aviões, que é um sistema super complexo, super perigoso, cheio de riscos, e que só funciona bem porque desde o almirante até o encarregado da plataforma, todos eles têm a mesma autoridade para abortar uma missão, uma ação, porque estão percebendo uma situação de risco. Então não existe hierarquia, nem a hierarquia militar, nem a hierarquia de conhecimento, todos são considerados equivalentes. A ideia de segurança integrada que o ICSE propõe, de juntar a segurança normatizada dessa segurança em ação, que aproveita o conhecimento das pessoas que estão em atividade. Mas eu acho que nos hospitais, juntar o saber médico, o saber do enfermeiro, que acompanha aquele paciente no dia a dia e que tem uma percepção diferente daqueles exames que o médico considera. Então são todos esses conhecimentos que vão permitir que a gente avance, né, na segurança. E as empresas que estão passando por essa mudança de cultura de segurança estão reconhecendo que não basta apenas o sistema normativo, o sistema formal, mas que é preciso dar voz e vez a esse conhecimento que vem de baixo, das pessoas que estão no nível operacional. Essa construção desse pensar a segurança, Chico, como que você vê nessa discussão a emergência de conceitos como o de cultura de segurança, organizações de alta confiabilidade, porque às vezes, no caso especificamente da noção de cultura de segurança, me parece existir uma certa visão, assim, é uma expressão polissêmica e tem diferentes ideias sobre essa compreensão. Qual seria, nessa visão que você trabalha, uma abordagem da cultura de segurança, ou desse pensar a segurança, que melhor se aproximasse dessa tentativa de trabalhar conjuntamente uma segurança normativa e uma segurança na ação, enfim, que valores uma organização precisaria se aproximar mais, buscar? Realmente a noção de cultura ela é muito ampla e aceita qualquer coisa que se coloque dentro. Nós traduzimos cultura como práticas. Cultura são formas de fazer. Então é uma forma de analisar um acidente que não vai culpabilizar, que vai compreender aquilo que aconteceu, porque se a gente conta o culpado e para no culpado, a gente não aprende, não compreendendo, a gente não consegue fazer prevenção e evitar que outros acidentes aconteçam. É necessário ter uma cultura justa, que você não una pessoas que estão tentando fazer o certo e mesmo assim fracassem. Então essa lógica jurídica ela não funciona, ela não pode ser burocrática. A gente tem que reconhecer que os trabalhadores são pessoas sensatas e que o profissionalismo é uma condição da segurança, não apenas
pessoas irresponsáveis que estão se arriscando sem critério algum, que tem que ser vigiados e controlados. Então nossos sistemas ainda são muito burocráticos. Eu tenho que abrir para que essa experiência profissional participe também da segurança. É claro que isso surgiu, retomando o outro ponto, por causa da pressão da produção, que às vezes faz com que as pessoas exagerem e saiam da zona de segurança para responder a demandas de produção, que pode vir por pressão externa, mas é quase inerente à atividade humana de querer resolver problemas e não parar e usar, por exemplo, o direito de recusa. A dificuldade de usar o direito de recusa não é apenas pela pressão externa, é também que o nosso elan, a nossa tentativa primeira é de encontrar a solução aos problemas que aparecem, né, quando a gente está trabalhando. E se não existe um contexto adequado para que essas pressões não façam as pessoas derivarem numa situação, uma condição de maior insegurança, isso acaba acontecendo. A tentativa de resolver isso através da interposição de normas burocráticas não funciona, não tem funcionado. A gente tem que encontrar outros mecanismos de debate para que essas tendências que nós mesmos desenvolvemos, de tentar dar conta dos problemas que aparecem, eles nos ajudam a ser mais prudentes, e isso tem que ser uma decisão coletiva, não pode ser um indivíduo. E a gente cai mais uma vez na lógica jurídica de achar que o direito de recusa é um direito individual, de autoproteção, de autopreservação. Ele deveria ser transformado num direito coletivo, de que as pessoas envolvidas naquela situação vão debater e encontrar uma solução coletiva para aquele problema que apareceu, que alguém apontou, porque a experiência dele diz que ele tem um risco. Chico, uma questão que está presente nessas discussões, das escolhas, das decisões, hoje é muito da relação do operador com os sistemas tecnológicos de informação e talvez um dos grandes focos da engenharia cognitiva seja justamente procurar desenvolver sistemas que respeitem as características do ser humano, ajudando a entender o que está acontecendo, a compreender, mas são inúmeras as situações que hoje são descritas como surpresa automática, armadilhas cognitivas. Você mesmo estudou aquele caso da queda do avião da Air France, né? Onde a interferência climática terminou sendo crucial na incompreensão que foi criada. Como é que foi, no final das contas? Resume, apresenta em linhas gerais a explicação que vocês construíram, que você e o Raoni que escreveram um artigo, né, sobre aquele acidente. Então, esse acidente resume um pouco, né, do que a gente falou. A tecnologia, por mais sofisticada que seja, como é hoje a aviação civil, pode apresentar falhas decorrentes, por exemplo, de um mero entupimento de um tubo de pitot, que vai criar dentro do cockpit uma situação de informações desencontradas, discrepantes, sem sentido, que pode gerar uma perturbação da equipe, sem que eles compreendam o que está acontecendo no mundo exterior. Então, foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. A equipe, os dois pilotos que estavam no cockpit no momento em que o sistema automático deixa de funcionar porque a velocidade cai a zero, e depois o comandante que estava dormindo, quando ele chega na situação, em nenhum momento os três conseguem entender o que está acontecendo. Então criou uma espécie de desordem mental, de confusão cognitiva, em que eles não conseguiram se reacoplar ao mundo para entender a posição do avião, porque eles sabiam que estava perdendo sustentação, mas como existem diferentes causas para perda de sustentação, eles nunca conseguiram fazer um diagnóstico preciso do que era a posição do avião, né, que estava caindo no espaço.
E todas as ações que eles fizeram eram ações contraditórias, nenhuma levava, nenhuma tinha consequência para reequilibrar o avião. Quando eles tentavam cabrar o avião, via um sinal de que ele estava em stall, eles retrocediam, eles ficaram oscilando nessa alternativa, quando eles deveriam fazer, depois foi fácil ver, né, que era cabrar, ganhar sustentação e recuperar o avião. Qualquer piloto consegue fazer, desde que eles tivessem construído a representação adequada, né, do que estava acontecendo naquele momento. Então, eles não conseguiram criar essa representação, e isso que gerou o acidente. Isso, em parte, acontece porque a forma como as informações são apresentadas dentro do cockpit, numa situação de emergência, não permite ressaltar aquela informação que os ajudaria a compreender o que estava acontecendo. E as análises que foram feitas os responsabilizaram de não tomar a atitude correta, inclusive de não terem parado para pensar e refletir sobre a situação antes de agir. Mas não é assim que a gente funciona em ação, e sobretudo não numa situação de urgência, que você vai tentando interagir com o sistema para ver como o sistema reage. Isso pode confirmar ou não algo que você pensa sobre o que está acontecendo. E essas coisas, a ação e a cognição e a ação, como a gente fala, e a percepção, elas não fizeram sentido para eles nesse momento. Mas não faz sentido algum dizer que eles tinham que parar, refletir friamente, analiticamente, compreender e agir depois. É cobrado um humano um comportamento não humano, né? E não daria, eles não conseguiriam fazer, de qualquer maneira, eles não conseguiriam entender o que estava acontecendo. Mas os elementos que eles tinham é que gerou essa situação. A propósito dessa mesma discussão do acidente aéreo, tem uma curiosidade, uma questão relacionada a quando da vinda do Amalberti ao Brasil. Ele esteve lá em Minas, depois esteve em São Paulo, e em São Paulo, junto com o Valdir, eu participei de uma entrevista com ele, que foi uma entrevista onde a gente preparou algumas questões, inclusive você tinha ajudado a elaborar, e uma das curiosidades assim, que me fica era assim, a posição do Amalberti na defesa do comportamento das companhias aéreas, de que em situações raras, né, que cobram do piloto um diagnóstico e uma ação, uma iniciativa, do ponto de ele defendia a ideia de que as empresas não deviam mais investir na formação, na preparação do piloto. Até tinha o exemplo daquele exemplo pousando no Rio Hudson, né, do Sul, né, e a defesa que ele fazia era de que o investimento em formar os pilotos para lidar com aquele tipo de situação poderia fazer com que a gente tivesse mais acidentes, porque poderia aumentar o número de situações que não eram extremas, como aquela enfrentada pelo Sul, né? E o piloto acabasse, ao tentar corrigir, provocar o acidente, aumentar a frequência de acidentes. Mas, ao mesmo tempo, quando ele quando ele defendeu essa opinião, acho que foi até o Raoni que perguntou para ele: então você defende que não se faça nada, esse é o preço a se pagar pela continuidade de uso dessa tecnologia? E a resposta dele, acho que muito sincera, foi sim. Né? É uma questão com implicações éticas e de outra natureza, porque afinal de contas, quem toma essa decisão, ele puxava a decisão para ele como praticamente uma decisão técnica. Né? Como é que você vê esse dilema? Ele tem razão
de mostrar que o modelo econômico da aviação, tal como ele é pensado hoje, coloca esse tipo de limite. Porque como que ele funciona? Qualquer medida de segurança para um determinado tipo de avião exige um treinamento no mundo inteiro, com um sistema regulado internacionalmente, no mundo inteiro de todos os pilotos que vão trabalhar naquele avião. Então é um sistema extremamente caro, que a cada aumento do grau de segurança exige um investimento econômico relacionado a ele. Mas a questão que a gente pode colocar é se dentro desse modelo econômico ainda não existem possibilidades de atuação, que não exige necessidade de muito investimento, de muito recurso, que exige sim uma compreensão melhor de por que essas situações acontecem. Então são situações que os pilotos já enfrentam e que, querendo ou não, eles têm que tomar alguma decisão. Então não é possível esvaziar essa iniciativa e dizer que apenas eles têm que assumir essa atitude de não fazer nada, porque eles têm que tomar uma decisão do que eles vão fazer. Inclusive não fazer nada é uma decisão que seria a mais sensata naquele momento. Então exigir dos trabalhadores que não façam nada e ao mesmo tempo dizer que isso não é uma habilidade, não é uma competência, é uma contradição. Então, quando nós reanalisamos esse acidente, a maneira de fazer foi recorrer a pilotos experientes do mesmo tipo de avião, que inclusive alguns passaram por situações parecidas, a mesma situação de congelamento do tubo do pitot, e que por uma razão ou por outra ele conseguiu identificar o que era e ele tomou a decisão adequada e não gerou um acidente, que é a decisão que hoje é oficial nessas situações em que não há motivo algum para crer que há perda de sustentação do avião. A orientação é não faça nada. O problema é que quando o piloto está nessa situação, você vai ter que avaliar, porque outras causas de perda de sustentação, se a perda de sustentação é real ou não. Então eu posso retroceder, eu posso criar um padrão para essa decisão, mas eu estou apenas retrocedendo de um passo e criando outras situações de certeza que eles vão ter que decidir. Então não é possível evacuar completamente essa competência. E essa competência a gente pode analisar e desenvolver sem muito investimento, apenas compreendendo melhor por que essas situações acontecem. Que é o que a gente propõe lá dos sinais fracos, né, do frio da barriga, aquela situação do quase, que as pessoas, sem saber bem o que quase aconteceu, mas eles conseguem controlar a situação. Isso não é um incidente, isso não gera um relato, e essa experiência não circula, mesmo na aeronáutica, em que tudo gera um relato de experiência, uma difusão no mundo inteiro. Tem situações com potencial acidentogênico grande que a gente poderia analisar e ajudar a melhorar a segurança dentro do modelo existente. Aí isso pressupõe uma abordagem cognitiva dessas situações mais aprofundada do que se faz atualmente. Estudar esse trabalho normal, várias situações do quase, que deu um frio, mas que não passou disso. Tem uma outra questão, Chico, vou mudar, voltar um pouco do tema anterior, no caso das barragens, que é essa abordagem de estudar as atividades. Então, estudar, por exemplo, quem estava fazendo a gestão da estabilidade da barragem, estudar quem acompanhava a manutenção da barragem. A análise desses desastres trouxe também para o debate as contribuições de decisões estratégicas, de poder dessas organizações. Você veria como um caminho também procurar estudar
essas decisões, com essas mesmas ferramentas, só a título de exemplo, no caso da Vale mesmo depois do episódio de Mariana, 3 anos antes, né, o investimento, as decisões de aplicação de orçamento, né, em segurança de barragens, em manutenção de barragens, foi reduzido. Né, e também, ao mesmo tempo, aumentaram os repasses para acionistas, pensando no retorno de curto prazo. Né? Essas decisões que são apontadas hoje como relacionadas ao modelo gerencial dessas grandes empresas redes, né? A própria substituição do gestor, vamos chamar assim, engenheiro de mão suja, que conhece o processo, por um gestor da área financeira. A gente tem também um conjunto de dificuldades no sentido de mostrar, por exemplo, essa informação da redução do orçamento. Eu só tive acesso à informação do dado geral da empresa, mas não. E o que aconteceu? Como é que isso repercutiu lá em Brumadinho? O que acontecia lá? Como é que você vê? É o caso da gente se propor a fazer esse caminho pensando no nível micro, no meso e no macro também? O que a gente propõe é fazer uma análise multiníveis, desde o nível individual dos processos cognitivos, o nível organizacional, que a gente não comentou ainda, e o nível econômico, que tem essa outra variável, que é o capital financeiro. Então, começando por aí, tem uma mudança significativa hoje, que antigamente a rentabilidade da empresa era decorrente da produtividade técnica, da produtividade física. Depois que os engenheiros trabalhavam e produziam aquele resultado, gerava uma rentabilidade, um retorno financeiro de 6%, 7%, etc. Hoje o caminho é o inverso. O Conselho de Administração corporativo define uma lucratividade aceitável, 10, 12, 15%, que é o mercado financeiro que determina, sem nenhuma fundamentação técnica. E os técnicos têm que se enquadrar dentro dessa decisão que foi tomada a priori, o que é um absurdo. E isso força a fazer cortes de orçamento, cortes de custos, que pode não ter nenhuma razoabilidade técnica. Então esse processo ele deveria ser revertido. Os engenheiros de carreira, os profissionais, dos princípios dessa nova cultura de segurança, os profissionais têm que ter mais força do que eles já estão perdendo face a essa gestão financeira. Inclusive a carreira, ela mudou. Antes era uma carreira que você ia galgando posições a partir de sua experiência técnica. Hoje são mais, às vezes, pessoas que vêm de fora, que não conhecem aquela tecnologia, aquela empresa, que começam a tomar decisões com critérios que não são critérios técnicos, mas critérios financeiros, né, que vem de cima. E isso se junta com outro movimento, que eu havia comentado, que é a dificuldade, que é de fundamentar tecnicamente decisões que são intuitivas. Então, quando você não tem argumentos quantificáveis, e como o dinheiro e o porte é facilmente quantificado, isso acaba prevalecendo sobre aquelas decisões que, se fossem tomadas com base técnica, entre pessoas que têm a mesma cultura técnica, seria mais facilmente aceitável, porque um engenheiro consegue escutar o outro que passou pela mesma experiência. Um administrador que não passou por aquela experiência, ele tem essa dificuldade, né, de compreender essa outra linguagem, essa outra experiência que não se expressa naqueles mundos. Inclusive, a maneira de entender o acidente da Challenger, né, naquele momento que é sempre comentado que o engenheiro da Tiocol foi pressionado a dizer se havia riscos ou não, e dizem para ele para tirar o chapéu do capacete de engenheiro e colocar o chapéu do administrador, que é interpretado como uma pressão econômica
sobre ele. Na verdade, ele tinha a decisão de parar, ele tinha o poder de parar, mas ele não tinha os argumentos suficientes para apoiar essa decisão. Ele, ao tomar a decisão como um administrador, ele tomou segundo critérios da administração e não seus critérios subjetivos e intuitivos, mas que também não são admitidos pela própria engenharia. Ele próprio foi vítima dessa dificuldade de fazer esse diálogo entre dois mundos, né, que são diferentes. Estou gradando muito dessa conversa aqui e queria te pedir para fazer uma fala final, que nós estamos com um pouco mais, são 40 minutos de gravação. Depois divulgar. Bom, tudo isso eu acho que isso desemboca numa questão que eu acho fundamental, que tem sempre aparecido no debate que a gente trava com os companheiros, que às vezes são críticos do sistema e que realmente deve ser, de considerar a tecnologia como um processo de projeto social em que não basta apenas a gente criticar as decisões que os técnicos e os administradores tomam, mas que isso deve ser um resultado de um processo coletivo. Então a sociedade como um todo, ela tem que também participar das decisões que são tomadas nesses momentos cruciais. Não apenas como certificadora ou como controladora. Esse modelo que existe hoje, ele é o modelo que é frágil, e a fragilidade do modelo é que permite que a fragilidade da tecnologia se manifeste em catástrofes. Então nós temos que rever todo o sistema, inclusive de projeto e de desenvolvimento dessas tecnologias. Como se dizia antes, que economia é uma coisa muito séria para ficar só na mão dos economistas, e reconhecer que tecnologia é uma coisa muito séria para ficar só na mão dos engenheiros. Chico, obrigado. Nessa sua palestra de hoje, nas suas proposições, você vai apresentar algum outro complemento que queira comentar mais? Não, é basicamente isso, é mais esse convite a considerar a tecnologia como uma coisa sempre frágil, instável, precisa de todo esse cuidado das instâncias sociais, mas não dentro desse modelo burocrático que a gente criou hoje, que não funciona muito bem, e com bases quase exclusivamente jurídicas. Né? A técnica, com toda a sua fragilidade, e os engenheiros, com conhecimento limitado que eles têm, não podem ser hoje responsabilizados. Não adianta mudar o bode expiatório, que antes era o próprio trabalhador, a vítima do acidente, e agora ampliar para a organização e considerar o acidente organizacional como resultante de decisões criminosas de pessoas amorais ou imorais. A tecnologia é algo mais complexo, que exige um arranjo social igualmente complexo para conseguir controlar essas tecnologias. Legal, Chico. Muito obrigado. Acho que ficou bom, hein?